Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de julho de 2019. Gote saiba quantos foram os mortos ao longo da série. Depois de seu final polêmico e, para muitos dos fãs, decepcionante, resta ao grande público contabilizar o rastro de sangue que ficou para trás em Game of Thrones. Se você já assistiu a todos os episódios, sabe muito bem que alguns momentos geraram verdadeiras pilhas gigantescas de cadáveres. Mas quantos, exatamente? De acordo com um levantamento feito pelo The Washington Post, a série teve uma longa escalada de sanguinolência conforme as temporadas foram passando. A discrepância é tão grande que os 59 falecidos na primeira temporada evoluíram rapidamente para, nada mais, nada menos, do que 6.887 ao longo dos 8 anos de seriado. A 8ª temporada foi tão brutal que, de todas as mortes, quase 2/3 ocorreram justamente nela, 4.548. O alto número se deve às 2 batalhas mais letais de todas, que foram a de Winterfell com 3.512 cadáveres e a de Porto Real com 1.020. Já os personagens que mais acumulam mortes em sua conta são o Dragão Drogon, com 1.426 vítimas, e Arya Stark logo na cola, com 1.278. É claro que os números não contabilizam apenas humanos, já que zumbis e animais também foram partes ativas de várias batalhas e confrontos. Allan Kardec esclarece sobre a morte no Livro dos Espíritos. Pergunta 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. 68. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada. Sim, pois, se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra; se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Esclarece Allan Kardec que após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando, para novamente o devolverem essa fonte, logo que deixarem de existir. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec esclarece sobre as causas do medo e da morte. O homem, independente da escala a que pertença, desde o estado de selvageria, tem um sentimento inato sobre o futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra, sua existência é que aqueles cuja perda nós lamentamos não estão perdidos, sem retorno. A crença no futuro intuitiva e infinitamente mais geral do que a crença no nada. Como explicar então que, entre aqueles que acreditam na imortalidade da alma, se encontre tanto apego às coisas terrenas e um medo tão grande da morte? O medo da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência comum a todos os seres vivos. E necessário, enquanto o homem não esteja suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como um contrapeso ao exercício contínuo e progressivo de aperfeiçoamento que sem esse freio levaria a deixar, prematuramente, a vida terrestre e a negligenciar o trabalho aqui no planeta, que deve servir a seu próprio progresso. É por isso que, entre os povos primitivos, o futuro era apenas uma vaga intuição, mais tarde uma simples esperança e, enfim, uma certeza, mas ainda contrabalançada por um secreto apego à vida corporal. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, diminui seu medo da morte. Ao mesmo tempo, compreendendo melhor sua missão na Terra, espera seu fim com mais calma, mais resignação e serenidade. A certeza da vida futura dá outro sentido às suas ideias, outro objetivo a seus trabalhos. Antes de ter certeza, ele só trabalha por sua vida presente. Com essa certeza, ele trabalha, visando ao futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção boa ou má que escolhe em seu presente.
A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que teve na Terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer sem parar em inteligência e perfeição, lhe dá a paciência para esperar e a coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. A solidariedade que ele vê se estabelecer entre os vivos e os mortos lhe faz compreender aquela que deve existir na Terra. A partir daí, a fraternidade tem sua razão de ser e a caridade é um fim em si mesma, no presente e no futuro. Para se livrar do medo da morte, é preciso conseguir encará-la como é realmente, isto é, pelo pensamento, penetrar no mundo espiritual e assim compreendê-lo mais exatamente passível. Isso dará ao espírito encarnado certo desenvolvimento e certa aptidão para se separar da matéria. Para aqueles que não estão suficientemente adiantados, a vida material tem mais importância que a espiritual. O homem que se apega às aparências só vê a vida do corpo, enquanto a vida real está na alma. Por esse ponto de vista, se o corpo morre, tudo está perdido e ele se desespera. Se, em vez de se concentrar na aparência, ele se colocar diante da real fonte de vida, a alma, que a tudo sobrevive, se preocupará menos com o corpo, fonte de tantas misérias e dor. Mas, para essa postura, é preciso uma força que o espírito só adquire com o amadurecimento. O medo da morte vem, então, da falta de conhecimento sobre a vida futura, mas é um sinal da necessidade de viver e do receio de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Esse medo é provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, ainda que velado pela incerteza. O medo diminui, à medida que a certeza se forma, e desaparece, quando a certeza se completa. Eis o lado providencial da questão: não deslumbrar o homem, cuja razão não esteja suficientemente preparada para uma perspectiva muito positiva e muito sedutora no futuro, a ponto de fazê-lo negligenciar o presente, necessário a seu progresso material e intelectual. Esse estado de coisas é mantido e prolongado por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. A primeira é a forma sob a qual se apresenta a vida futura, que poderia ser suficiente a inteligências menos desenvolvidas, mas que não satisfaria as exigências da razão de homens mais reflexivas. Esses últimos se questionarão desde que se apresentem princípios contraditórios com a lógica e com os dados positivos da ciência, eles não são verdadeiros. Daí a incredulidade de alguns e a crença misturada com a dúvida, de muitos. A doutrina espírita muda completamente a maneira de encarar o futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas, depois da morte, deixa de ser um sistema, para ser um resultado de observação. Erguido o véu, o mundo espiritual se apresenta em roda sua realidade prática, não como uma descoberta engenhosa dos homens, mas porque os habitantes daquele mundo espiritual vêm contar sua situação. Então, nós os vemos em rodos os graus da escala espiritual, em rodas as fases da felicidade e da infelicidade e assistimos a rodas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está porque os espíritas encaram com calma e serenidade a morte e seus últimos momentos na Terra. Porque estão sustentados não só pela esperança, mas pela certeza de que a vida futura é a continuação, em melhores condições, da vida presente. E eles a esperam com a mesma confiança com que aguardam o nascer do sol, depois de uma noite de tempestade. Eles confiam porque são testemunhas dos fatos, que estão em acordo com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e com suas mais íntimas aspirações. Para os espíritas, a alma não é apenas uma abstração, mas tem um corpo etéreo, que pode ser definido e compreendido pelo pensamento. Assim, já é possível ter uma ideia clara de sua individualidade, aptidões e percepções.
A lembrança de nossos entes queridos firma-se em algo real, com uma forma concreta, como seres vivos, e não apenas como chamas furtivas que nada nos representam. Além disso, em vez de estar perdidas nas profundezas do espaço, se encontram ao nosso redor. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em permanentes relações e se assistem reciprocamente. Não se permitindo mais a dúvida sobre o futuro, não há mais razão para se ter medo da morte. Encara-se a aproximação da morte, com sangue frio, como a libertação, a porra para a vida e não a porra para o nada. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.